Tenho certeza que você já passou por aquela sensação horrível de olhar teu celular, começar a ver as pessoas fazendo tudo aquilo que você queria fazer, indo para lugares que você queria ir, viajando para aqueles lugares incríveis que você sempre desejou em ir, tendo os carros, a vida perfeita, as pessoas perfeitas, enfim. Você vai, fecha a tela do seu celular e fala: nossa, por que minha vida parece ser tão chata? Eu sei, isso não acontece só com você, acontece comigo e é mais comum do que você imagina. A questão é que involuntariamente nós começamos a comparar o bastidor chato da sua vida que você não quer mostrar e ninguém quer mostrar, os dias chatos, a rotina chata, os seus problemas, ninguém quer mostrar isso. Nós comparamos o bastidor da nossa vida chata com pequenas partes das vidas das pessoas e muitas vezes as pessoas fabricam isso, uma vida perfeita, muitas vezes sem ter. Tá, mas mesmo sabendo disso, por que eu e você ainda assim continuamos a ficar tristes quando olhamos aquilo que não temos? Porque eu e você muitas vezes ficamos chateados quando olhamos pessoas que parece que ela está tendo uma vida melhor do que a nossa. Por que isso nos aflige? Isso vai diretamente no problema que nós temos, que nunca vai ser resolvido se você não pensar logicamente, que é colocar a felicidade no desejo. Schopenhauer foi muito feliz quando ele disse: a ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque justamente quando nós colocamos a nossa felicidade no desejo, nós lutamos fielmente para conquistar. Mas uma vez que temos, podemos não notar a nossa própria felicidade. Você pode estar tendo uma vida feliz e não sabe. E seja muito bem-vindo ao canal Testando Pensamento. O meu nome é Matheus Santiliano e por aqui eu faço vídeos mais poéticos sobre a cultura geek e a vida. Então se você gosta de vídeos como esse e quiser acompanhar o canal, não deixe de se inscrever. E caso você goste de ler e quiser também acompanhar meus poemas, o link tá na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. Eu sei que você já se perguntou muitas vezes por que a minha vida parece imperfeita, por que a minha vida é tão chata. Agora, e se eu te dissesse que é justamente a imperfeição e a ausência que te faz criar o conceito de uma vida feliz? Ainda bem que você tem a noção de ausência, porque uma vez que você não tem noção de ausência, você pode ser feliz e não sabe. Eu sei que é muito ruim ter tristeza. Eu te pergunto, você gosta de ser triste? Mas é o próprio conceito de se sentir triste é que existe o conceito de felicidade, é as polaridades. Uma vez que você sabe que é tristeza, você consegue ter noção de felicidade. Eu tenho certeza que você já passou um dia mal e estava muito ruim, e você, nossa, eu estava tão bem esse tempo todo e não estava valorizando o meu bem-estar. Uma vez que você começa a passar mal, você começa a valorizar dias que você estava passando bem, você estava com a sua saúde boa. Porém, quando você está com a sua saúde boa, eu tenho certeza que você não fica pensando: nossa, ainda bem que eu tô com a saúde boa. A não ser que você se depara com alguma situação de ver alguém com uma saúde mais debilitada que a sua, começa a se sentir feliz por estar com a sua vida e com a sua saúde aparentemente melhor. Mas é justamente isso, a noção de ausência e a noção de polaridade. Logo, uma vez que você tem conhecimento da enfermidade, você agradece por não estar enfermo. Assim também é quando a gente deseja muito ter algo na vida. Por exemplo, eu me lembro muito bem, e você já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida, em querer muito ter algo material mesmo. Eu sei que eu tinha muita vontade de ter um PC gamer. E nós vivemos no Brasil, não é fácil comprar as coisas são muito caras. E desde a minha infância eu sempre quis ter os melhores videogames, os melhores PC para poder jogar. E meus pais não tinham condição de ter. E eu me lembro que até mesmo na vida adulta, quando eu comecei a trabalhar, eu sonhava. Eu lembro que eu sonhava em que estava jogando. Eu acordava frustrado porque eu percebi que aquilo era um sonho. Comecei a trabalhar, fiz a minha faculdade, comecei a consolidar o meu nome na profissão, comecei a ganhar dinheiro e fui lá e comprei o meu PC. Sabe o resultado disso? Muitas vezes hoje eu não fico tão feliz igual eu fiquei na primeira vez que eu comprei meu PC. Quando eu comprei o PC, eu fiquei, nossa, maravilhado, tenho meu PC game, que não sei o quê. E eu ficava muito feliz. Hoje em dia passou a ser algo comum. Por eu ter analisado a trajetória da minha vida, saber que eu nunca tive um PC, passado pelo momento de querer ter, a ânsia de ter. Uma vez que eu tenho, eu fiquei feliz, mas note que uma vez que eu já tenho, aquilo começa a ser um tédio, porque eu já tenho, logo passou a ser algo comum. E é justamente isso que pode estar acontecendo na sua vida agora. Não importa a sua qualidade de vida financeira, não importa o seu poder aquisitivo, aquilo que você tem na sua vida, você sempre vai odiar algo, porque nós tendemos a colocar a nossa felicidade no desejo. O que faria sua vida ser perfeita agora? Eu tenho certeza que cada pessoa vai responder de um jeito. Ah, minha vida perfeita seria ter uma casa. Ah, minha vida perfeita seria ter filhos. Ah, a minha vida perfeita seria ter um companheiro. Eu ter a minha profissão tão difícil de ser alcançado. Note que uma pessoa que tem uma casa não vai sonhar em ter uma vida perfeita com uma casa, que ela já tem.
ela vai querer ter algo diferente. Uma pessoa que já tem aquela profissão vai sonhar em ter algo diferente. Uma pessoa que sonha em ter amigos, ela não vai sonhar em ter uma casa que já tem. Então, ou seja, a gente não deseja ter o que já tem. E o grande problema é que muitas vezes o que mais acontece é a gente não perceber o que tem. Logo, uma vez que a gente não percebe, a gente não tem consciência. Se a gente não tem consciência, a gente não dá valor. E você pode sim ter uma casa boa, você pode sim ter um bom relacionamento, você pode sim ter uma boa vida financeira e não perceber. Sabe quando você vai perceber? Quando as polaridades aparecerem. Quando você passar por uma dificuldade na sua vida, você vai falar, nossa, eu tinha dinheiro e não agradeci. Quando você, por algum motivo, ter que se mudar para uma casa pior, você fala, nossa, eu morava num lugar bom e não dava valor. Por isso que o conceito de vida perfeita é muito perigosa. O pior erro que a gente pode ter é colocar a felicidade enquanto a realização de desejo. Se a gente sempre colocar a nossa felicidade quando a gente realizar um desejo, você nunca vai ser feliz. Uma vez eu escrevi um texto, eu quero compartilhar com você, que fala justamente sobre isso. Porque se a felicidade for um bem, valor se perderá quando se a tem. Se for um desejo, não se poderá achar, porque quando se alcança, muda-se de lugar, fazendo de um bom sentimento um vilão, procurando a felicidade na ilusão. Porque os que os olhos não veem, o coração não sente. Porque essa busca transformou a sua lente, treinando os nossos olhos para enxergarem com má vontade, não conseguindo ver sua própria felicidade. A gente só consegue enxergar aquilo que a gente não tem. Por isso que é muito importante você fazer uma autoanálise no que você já tem na sua vida. Eu sei que isso soa muito clichê, mas é a verdade. Enquanto você colocar a sua felicidade e a sua vida perfeita num desejo, você nunca vai alcançar. Por isso que é uma mentira. Aquelas pessoas que você está vendo nas redes sociais, colocando as suas vidas perfeitas, eu tenho certeza que ela não considera a vida dela perfeita, porque ela também vai ter desejos. Logo, se ela tem desejos, ela tem algo que não tem. Se ela tem algo que não tem, a vida dela é imperfeita. É justamente essa escala de desejo, é a ausência que pode te fazer na vida conseguir construir o seu conceito de felicidade. Então, se você tem uma vida monótona, agradeça, porque é justamente a ausência quando você alcançar os seus desejos. E é claro, sempre analise a sua vida, que eu tenho certeza que você vai ter coisas valiosas, como talvez uma saúde, uma casa, como talvez uma pessoa que não é perfeita, mas é justamente o que as pessoas querem ter do lado. Muitas vezes é uma família que te dá suporte. Enfim, eu tenho certeza que vai ter algo na sua vida que você tem e não consegue analisar, porque justamente você está sempre olhando para as pessoas por fora e não está olhando aquilo que você precisa. Se você chegou até o final, eu agradeço por você ter chegado até aqui. Não deixe de se inscrever, deixe um comentário bonito e seu like. É isso, reflita sobre esse vídeo, compartilhe com as pessoas. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!